bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais, especialista em relacionamento e reconquista, mentora aí de uma turma que quer ter um relacionamento saudável, que quer ter um relacionamento feliz, que quer reconquistar a pessoa amada. Para você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui. Já aproveita para seguir o canal se você estiver no Spotify ou em qualquer área de podcast. Já aproveita para seguir, para deixar lá sua avaliação, se você gostou, deixa as estrelinhas. Para você que está no YouTube, aproveita para poder já se inscrever no canal, ativa as notificações para que você receba os conteúdos toda quarta e sexta. Então já fica esperto, já ativa as notificações aí para você receber. Aproveita e deixa também o seu gostei nesse conteúdo para que isso me motive a gravar ainda mais para vocês. Nesse espaço de podcast, nós temos um momento que é bem especial. Eu abro para que vocês tragam temas para eu poder discutir. Para você que quer trazer um tema especial, você pode anotar aí, podcast@carolinelemos.com.br. Esse e-mail é o e-mail que você pode mandar o seu caso, o que você gostaria, o tema que você gostaria de ver por aqui. Além desse espaço, eu abro espaço no direct do meu Instagram para que as pessoas elas possam dizer também: Carol, gostaria que você falasse sobre esse tema específico. E para mim é um prazer poder falar sobre temas que são temas específicos que vai chegar aí ao seu coração, que vai chegar até você. Então já fique ligado que hoje o tema é muito especial. Eu tô olhando para aqui porque eu tô olhando o nome do tema especificamente para eu trazer para vocês, que é a mensagem que a pessoa me mandou. Uma seguidora, uma leoa, me pediu para falar sobre o ciclo passivo-agressivo. Esse ciclo passivo-agressivo, ele pode se fazer presente no relacionamento, nas amizades, na relação de trabalho, na reconquista, e ele acaba sendo um ciclo que não é legal para nenhum tipo de relacionamento. Por quê? A partir do momento que você não consegue expressar realmente o que você está sentindo, que você finge um sentimento, que você simula um sentimento, você não está sendo sincero com o outro e automaticamente você não vai agir como você deveria com a outra pessoa. Logo, a relação vai ter um problema. Com toda certeza, essa relação vai acabar tendo um problema por aí. Então, você precisa ser sincero, identificar as suas emoções, identificar os seus comportamentos, para que você possa expressar da forma mais saudável possível o que você sente, como você se sente. Então, quando a gente pensa sobre o ciclo passivo-agressivo, é muito comum aquele sorrisinho amarelo, sem graça, de quem não quer fazer aquilo ali, sabe? Respostas que dificultam a comunicação. Como você que sabe? Não sei não, tá? Você tá dizendo, vou fazer o quê? Se você quiser, faça. Eu não vou me comprometer, não. Ah, é isso aí mesmo. Então, esse tipo de resposta, esse tipo de comportamento, a pirraça, a procrastinação, são comportamentos que afetam diretamente o relacionamento, ou até mesmo a reconquista. Então, quando você vai parar assim para pensar, o que é esse comportamento passivo-agressivo? Eu costumo comparar com a criança quando dá birra. Você tá falando com a criança e a criança tá ali pirraçando até onde não pode mais. É um comportamento passivo porque ela não te afronta, porque ela não te desrespeita, mas é um comportamento agressivo porque é um comportamento que existe pirraça, é um comportamento que existe procrastinação, é um comportamento que acaba existindo ali uma certa ironia, a depender do comportamento que está sendo colocado. Então, quando a gente vai falando sobre esse tipo de comportamento, ele afeta diretamente a comunicação. Agora, imagine só, um casal tá junto ali, estão construindo um relacionamento, estão vivendo um relacionamento. E esse casal acaba não tendo uma comunicação efetiva. O que é que vai acontecer? Um dos dois entra nessa comunicação passivo-agressivo. Ele não é agressivo, ele é passivo ali. Quem tá de fora não consegue entender a dinâmica dessa relação, mas quem tá dentro sofre. Tipo assim, não tem problema você quer ir para esse lugar? Não tem problema, você pode ir. Eu tô de total acordo que você vá. Mas quando a pessoa chega, é uma piada, é uma cara fechada, é um distanciamento. Ele tá sendo passivo, ele não tá dizendo você não vai.
Mas você indo, você sabe que esse comportamento que você, essa escolha sua, vai ter consequências. Logo, você vai ter que arcar com essas consequências. Então, ele é passivo na decisão, mas ele é agressivo no comportamento. Por isso, passivo-agressivo. Quando a gente vai pensando nesse comportamento, ele acaba não sendo tão perceptível. Por quê? Porque quem está de fora não vê. A outra pessoa, muitas vezes, quando questiona, diz assim, não, é coisa de sua cabeça, eu tô fazendo isso? Jamais eu tô fazendo isso. É coisa da sua cabeça. Então, você fica na dúvida se aquele comportamento realmente existe ou se é coisa da sua cabeça, coisa que você tá processando aqui dentro e que você não tem certeza do que é. Então, quando a gente vai pensando nisso, automaticamente vem aquela sensação de insegurança. Será que eu realmente estou falando algo que é correto ou não? Eu estou criando algo aqui. Então, quando a gente vai construindo esses comportamentos, ela é uma atitude aparente, mas que ao mesmo tempo as pessoas não percebem. Geralmente, tais comportamentos têm como objetivo irritar a pessoa que o outro está com raiva. Então, você faz para irritar o outro, você faz simplesmente para poder deixar o outro, sabe, estressado. E além de estressado, muitas vezes também gera o comportamento de culpa, porque o outro se sente culpado pela indiferença, o outro se sente culpado pelo comportamento na forma que você está agindo, o outro se sente culpado por você não estar sendo atencioso, o outro se sente culpado porque você está se afastando. Então, gera aí um sentimento de culpa, um sentimento de irritação. Tá, mas eu tô irritada com ele, mas ao mesmo tempo eu me sinto culpada. E essa intenção, ela não é saudável para o relacionamento. Um relacionamento é uma construção. De que forma isso se aplica na reconquista? Não, eu vou meter ciúmes nele mesmo, então eu vou pegar aqui uma pessoa, vou pegar aqui um comentário. Esse é um comportamento passivo-agressivo, por quê? Porque você tá ali querendo irritar a outra pessoa, querendo deixar a pessoa com raiva, querendo fazer com que a outra pessoa se sinta culpada. Então, indiretamente, você ignora essa pessoa, indiretamente você acaba sendo indiferente com essa pessoa, tendo comportamentos que deixem essa pessoa com ciúmes, que tragam insegurança para essa pessoa. E é interessante quando a gente vai pensando sobre isso na reconquista, que muitas vezes as pessoas dizem assim, não, você tem que fazer o contato zero. O contato zero é ser indiferente com o outro. A indiferença é um comportamento passivo-agressivo, porque você está fazendo com que o outro se sinta culpado por algo que ele te fez. Quando a pessoa diz assim, não, contato zero, a pessoa te diz assim, eu quero ser seu amigo. Aí você diz assim, não, eu não quero ser seu amigo, porque nesse momento eu vou fazer você pagar pela dor que você tá me fazendo sentir. Eu não digo isso pra pessoa, mas eu faço isso com a minha indiferença. A indiferença, ela não é saudável para nenhuma relação. A reconquista, ela acaba destruindo a reconquista, porque vai quebrando os vínculos ali entre as pessoas. Num relacionamento, ela acaba gerando um relacionamento tóxico, porque é um relacionamento que a pessoa que é indiferente traz a sensação de culpa para a pessoa que está passando pelo processo. Então, aquela outra pessoa se sente sempre insegura diante da relação, ela começa a deixar de fazer algumas coisas por medo do comportamento do outro. Então, se eu falava com um amigo e ele fica indiferente comigo quando eu falo, eu deixo de falar com esse amigo para que eu não sofra esse comportamento de indiferença dele. Se antes eu tinha um comportamento de ser espontânea, mas todas as vezes que eu era espontânea, ele acabava se afastando, ele acabava sendo indiferente comigo, automaticamente eu vou olhar para esse comportamento meu e vou pensar, não, eu não posso ser assim, eu tenho que ter um comportamento diferente para que ele não haja assim comigo. Então, isso tudo vai fazendo com que a pessoa vá pensando sobre o seu comportamento e vá acreditando que ela é inadequada, que tem alguma coisa errada com ela, que ela precisa mudar alguma coisa. Até ela sair desse ciclo dá muito trabalho, porque ela vai levando como se fosse para ela aquilo ali. O comportamento passivo-agressivo é caracterizado pela junção da passividade e da agressão em um comportamento apenas. É passivo, mas é agressivo. Esses comportamentos podem ser expressos por vitimização, procrastinação, teimosia, ressentimentos, entre outros comportamentos, como as pirraças, como a questão das birras, como a questão do corpo mole, do eu não vou fazer. Esse tipo de comportamento, ele parece, como eu falei, as birras das crianças, mas muitos adultos
tem comportamentos que parecem comportamentos de criança. Isso acontece porque muitas vezes a criança ferida que está ali dentro desse adulto acaba expressando dentro do comportamento passivo-agressivo, fazendo birras, fazendo manhas. Por quê? Porque ela não aceita determinada situação. Ela não consegue falar sobre os sentimentos dela, porque ela acha que a partir do momento que ela expressa o que ela sente, a partir do momento que ela fala do que ela sente, ela está sendo vulnerável. Então, para ela não expressar a vulnerabilidade dela, o que é que ela faz? Ela age de forma passiva-agressiva. Quem tá fora não percebe, quem tá dentro começa a sentir as consequências disso, então o comportamento daquela pessoa não é notado. E muitas vezes uma pessoa que é vista assim, nossa, mas ele é muito gente boa, ela é muito gente fina. Eu não vejo ela fazer isso com você, não. Você tá num relacionamento que é tóxico, não, ela tá sendo indiferente, eu não percebo essa indiferença, eu não percebo esse comportamento. Por quê? Porque é algo muito sutil. É algo para que quem tá de fora não perceba, mas é sutil e acaba afetando demais o relacionamento. Qualquer tipo de relação. A longo prazo, esse tipo de comportamento pode prejudicar as relações interpessoais, sendo mais prejudicial até que a agressão direta. Por quê? Porque mexe com isso aqui. Faz com que a pessoa ela desconfie do comportamento dela, ela se sinta culpada, mexe com a insegurança da pessoa, faz com que a pessoa acabe desconfiando se ela realmente tem razão com aquilo ali, mexe com a questão da comunicação, mexe com a questão da confiança, mexe com a questão da autoestima da pessoa, começa a mexer com fatores internos da pessoa a ponto de desestabilizar essa pessoa. E é interessante que quando a gente pensa nessa questão, muitas vezes você vê aquela pessoa que estoura do nada, que é explosiva do nada, e você diz assim, nossa, ela é tão grossa, ele é tão tranquilo, ou ela é tão tranquila e ele é tão grosso, e a gente não percebe o comportamento passivo-agressivo que tem ali. Então a pessoa que leva muito na caixa dos peitos acaba explodindo na situação, mas muitas vezes ela está sendo vítima da questão. Só que como ela explode, como ela grita o que está incomodando, ela acaba sendo vista como a pessoa que é um problema, a pessoa que tem dificuldade, a pessoa que não sabe se relacionar. E aí vem todas as questões. Alguns exemplos de comportamentos passivo-agressivos. Agora eu vou ler, tá? Porque não dá para decorar, não. Reprimir ou negar sentimentos de raiva. Você tá chateado com aquela pessoa, você tá triste com aquela pessoa, a pessoa te pergunta, tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem. Mas com o comportamento é como se não tivesse nada bem. Então é necessário falar, ó, não tá nada bem, não tá nada legal, o bicho tá pegando aqui, então a gente precisa conversar sobre isso. Evitar expressar seus sentimentos negativos, dizendo que está tudo bem, mesmo quando está visivelmente incomodado, a pessoa tá com a cara fechada. Tinha uma pessoa próxima de mim que dizia assim, ó, baiacu que muito incha, explode. Então a pessoa tá lá com a cara fechada, tá com a cara que não tem mais tamanho, você pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, não é nada não. É mentira. E interessante que pais, quando fazem isso com a criança, eles passam uma mensagem distorcida. Porque o que é que eles ensinam para a criança quando eles têm esse comportamento? Que a criança ela não pode expressar o que ela sente. Porque ela tá vendo que o pai não tá bem, que a mãe não tá bem. E quando pergunta, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Você precisa explicar o que você tá sentindo. Você precisa falar sobre o que você tá sentindo. Ficar em silêncio intencionalmente, o famoso dar um gelo. Eu me afasto, entro em silêncio e acabou. Eu ignoro a existência daquela pessoa. Pense em uma coisa que tira a mulher do equilíbrio total. É esse gelo. A mulher, ela fica pirada. Por que ela fica pirada? Porque ela não suporta a indiferença. E muitos homens acabam fazendo isso. Carol, mas eu não falo para não brigar. Eu entendo. A intenção que você tem é positiva, mas o comportamento não é agressivo. Então o que é que você precisa falar? Amor, nesse momento eu não consigo falar, senão a gente vai brigar. Eu preciso ficar em silêncio. Eu preciso respeitar o meu limite. E não você simplesmente ignorar aquela outra pessoa e fazer de conta que ela não existe. Isso é horrível, isso é péssimo. O mesmo acontece quando as pessoas utilizam o tal do contato zero. A pessoa manda uma mensagem para você e você simplesmente é indiferente. Eu sei que você tá com raiva, diz para aquela pessoa, ó, nesse momento eu não consigo falar com você, eu não tô bem, eu não tô legal, eu tô precisando superar essa fase e não dá pra gente ser amigos agora. Mas deixa passar, eu só preciso do meu tempo, ponto. Depois você vai e volta até a falar com aquela pessoa, mas se você for indiferente, você vai jogar no lixo o seu processo de reconquista. Então foca no que realmente importa, para de ser passivo-agressivo e começa a observar os seus comportamentos. Agir de forma a irritar os outros
pouco a pouco, sabe aquela pessoa pirracenta, que você diz assim, ô criatura pirracenta, que se eu pudesse... E aos poucos você vai se inchando, você vai se irritando, você vai ficando nervoso e a pessoa tá tranquila ali espirraçando. Isso é um comportamento passivo-agressivo. Fazer promessas de cooperação, mas secretamente fugir dessas obrigações. Não, eu vou te ajudar sim a lavar os pratos. Eu vou te ajudar sim a limpar a casa. Vou ajudar nada, vou perder meu tempo. Vou nada. E aí senta no sofá, procrastina, pirraça, de forma intencional, porque ele sabe que não vai fazer. Então ele tá ali pirraçando aquela outra pessoa, ela tá ali pirraçando aquela pessoa. Procrastinar ou realizar as tarefas de forma ineficiente. Você sabe que a procrastinação irrita o outro, você tá irritado, você tá chateado com o outro, então o outro te pede para lavar um prato. Você lava o prato inteiro, deixa a sujeira na pia e deixa 3 panelas no fogão. Isso vai irritar a outra pessoa, porque ela te pediu um favor. Ela te pediu para você contribuir com algo da casa e você não tá fazendo. Cuidar do filho, qualquer tipo de comportamento que você sabe que você poderia fazer melhor, você já fez melhor, mas você não tá disposto. Naquele momento você não tem disponibilidade nenhuma em fazer aquilo. Isso é um comportamento passivo-agressivo. Ser evasivo ou reservado. Você simplesmente, a pessoa te pergunta algo, você escapole pela beirada. Ou então você diz, não quero falar sobre isso não. Mas espera aí, a pessoa tá com dúvida, a pessoa tá incomodada com algo e você simplesmente não quer falar? Você simplesmente não quer conversar sobre aquilo que está incomodando? Utilizar meios de comunicação como mensagem de textos, e-mails, mídias sociais para evitar o contato direto. O bendito do WhatsApp. Olha, você tem que fazer isso. Olha, você tem que resolver aquilo. Olha, não faz isso na sua relação. Discutir relação não se faz pelo WhatsApp. Quer conversar com ex? Não se conversa pelo WhatsApp. Não se manda mensagem de texto. Coisas específicas você pode conversar pelas redes sociais, por e-mail. Mas se você quer ter uma conversa séria com alguém, olho no olho. Se você quer falar com alguém sobre isso, olho no olho. O problema se resolve conversando, não é pelo WhatsApp, não é por redes sociais. Isso você não resolve problema nenhum, você só piora, porque você traz um afastamento e indiferença dessa pessoa. Fazer-se de vítima em relação a uma pessoa que expressa sua raiva abertamente. Você tá com raiva de quê? Coitada de mim, eu nem fiz isso com você pra você estar com raiva. Eu não entendo por que você tá agindo assim. Não faz sentido essa forma que você tá agindo. Tá o tempo inteiro se diminuindo ali como vítima. O culpado é o outro, ela é louca, ela é maluca, eu não fiz nada pra ela estar se desequilibrando assim. Ele é maluco, eu não fiz nada, você tá ali com ciúmes, acabando com a vida da pessoa, mas você faz de conta que nada tá acontecendo, que você não fez nada, que você não falou nada. Agir de maneira manipuladora e controladora. Você manipula, você controla. Isso também é um comportamento passivo-agressivo, porque você sabe que você está manipulando, você sabe que você está controlando, então você precisa sair desse lugar. Relacionamento não tem validade com isso. Da mesma forma, num processo de reconquista não é manipulação. Reconquista é você despertar no outro o melhor lado, é você despertar no outro as memórias, é você despertar no outro bons gatilhos de tudo que vocês viveram juntos, porque naquele momento a cabeça dele tá a mil, então você precisa trazer para ele, para ela, esses bons momentos. Fazer com que o outro reprima a própria raiva e eventualmente tenha um ataque de raiva. Quando você diz assim, vai ficar com raiva? Vai dizer alguma coisa? Olha o seu comportamento. A pessoa guarda aquilo ali, mas chega um momento que ela vai explodir, porque ela não consegue elaborar aquela raiva. Não tem nada a ver com sua raiva, guarde pra você. Fazer muitas promessas de mudança de comportamento e não mudar. Eu vou mudar. Eu prometo que eu vou mudar. Um mês, um dia, uma semana, nada de mudança. Isso vai trazendo irritação para outra pessoa, porque ela está confiando em você, ela está confiando na sua palavra e você não muda. Isso na reconquista é o que mais leva ao fim das relações, porque ela vai, ela tenta, ela fala, ela demonstra, ela pontua e você tá ali insistindo com aquele comportamento seu. O que você vai fazer? Um momento ela vai cansar e ela não vai acreditar mais em você porque ela cansou do seu comportamento. E ela decidiu pular fora, ele decidiu pular fora, porque não vale a pena essa relação, não vale a pena ela se desgastar, ele se desgastar para estar nessa relação. Fazer muitas promessas e não mudar, fazer com que os outros se sintam em uma montanha-russa de emoções. Termina, volta, ameaça que vai terminar, diz que não sente mais nada, diz que está em dúvida, se afasta. Tem momentos que é ciumento absurdamente, tem momentos que faz de conta que nada tá acontecendo. Então tá ali o tempo inteiro trazendo pro outro boas emoções e emoções ruins. Boas emoções e emoções ruins. Pessoas inseguras, pessoas ciumentas excessivamente, tendem
a ficar com esses comportamentos, tendem a alimentar esses comportamentos. As pessoas emitem esse tipo de comportamento por vários motivos, como, por exemplo, evitar uma abertura emocional. Pessoas que ficam ali na superficialidade são passivas agressivas porque elas não querem mostrar o que elas sentem, então elas ficam aqui sempre na superficialidade. Ou evitar conflitos causados por sentimentos de raiva. Sabem que vão explodir com a raiva, o que é que elas fazem? Engolem a raiva. E agem de forma a pirraçar o outro, a provocar o outro. Uma pessoa que costuma ter um comportamento passivo-agressivo geralmente acredita que seria pior se ela expressasse sua raiva de forma direta, fazendo indiretamente. Então, o que é que essa pessoa acredita? Que se ela expressar a raiva que ela tem de forma direta, ela vai explodir, ela vai ser agressiva, ela vai falar coisas que não deveria. Então, o que ela faz vai pro passivo-agressivo, que também não é saudável. Então, você não tem que pegar a sua raiva e explodir, porque ninguém tem que lidar com sua raiva, com sua birra de criança, com suas raivas, com sua forma explosiva de ser, mas você também não pode ser passivo-agressivo. Você precisa começar a identificar as suas emoções, você precisa aprender a lidar com as suas emoções para que isso te ajude no seu processo de construção do relacionamento. Então, não vem com aquela conversa, não, é minha personalidade. Não, ser explosivo não é sua personalidade, ser passivo-agressivo também não é sua personalidade. Então, você precisa entender suas emoções. Você é agressivo, você é explosivo, você é passivo-agressivo porque você não consegue identificar e expressar as suas emoções. Isso é normal, a maioria das pessoas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque não foram ensinados a olhar para as emoções, não foram ensinados a cuidar das emoções. Então, que você possa aprender a cuidar, a olhar para as suas emoções, a dedicar tempo para essas emoções, para que o seu comportamento mude. Não é saudável para um relacionamento, para uma reconquista, para a criação dos filhos, para a relação entre pais e filhos, para a relação entre amigos, para a relação de trabalho, a relação agressiva ou a relação passivo-agressiva. Então, o processo de mudança faz parte. Todo ser humano tem o direito de mudar, todo ser humano tem a opção de mudar. E você tem esse direito. Que bom que você é humano e você consegue mudar. Isso só depende de você, de mais ninguém. Então, queira mudar, deseje mudar e faça o processo de mudança, porque através desse processo de mudança você vai ganhar muitas coisas na sua vida. Primeiro ponto é você identificar quem da sua família tem esse comportamento passivo-agressivo. Segundo ponto, quem da sua família é explosivo, por isso que você tem medo de explodir e você acaba sendo passivo-agressivo. Então, quando você olha para isso, você consegue identificar o que você sente, por que você reage assim e escolher ter comportamentos diferentes. Então, escolha ter novos comportamentos. Comece a mudar os pensamentos. Quando eu pensar assim, eu vou poder agir assim, eu vou poder falar isso, eu vou poder fazer aquilo. Então, comece a modelar o que você gostaria de fazer na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença na sua construção de relacionamento. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Para você que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve. Para você que ainda não está me seguindo nas redes sociais, vai lá, me segue no podcast então. Aproveita para fazer a avaliação do episódio do podcast, dando as estrelinhas. E para quem está no YouTube, aproveita para poder apertar aí o gostei, para se inscrever no canal, para ativar as notificações e para compartilhar com as pessoas que você caminha ao lado, para poder ajudar, para poder contribuir na vida dessas pessoas e também para poder me ajudar, né? Porque eu tô aqui gravando conteúdo para vocês, tentando trazer o melhor para vocês, então também me ajudem, por favor, porque se vocês não compartilharem, eu não vou conseguir chegar ao meu objetivo, que é atingir o máximo de pessoas possíveis no processo de transformação, no processo de reconquista, no processo de viver um relacionamento saudável. Eu quero que as pessoas acreditem que é possível viver um relacionamento feliz, saudável e duradouro. Então você vai me ajudar nesse processo. Então eu te entrego o conteúdo e você me ajuda aí compartilhando esse conteúdo, curtindo, se inscrevendo no canal e me dizendo o que é que você está achando. Deixa nos comentários o que foi que você achou desse episódio. Se tem algum tema que você gostaria de sugerir, também pode deixar nos comentários ou manda um e-mail para mim, podcast@carolinelemos.com.br. Vai ser um prazer te atender. Um lindo final de semana. Desconecta do celular, vai namorar, vai beijar na boca. Se você tá aí no processo de reconquista, vai fazer alguma coisa diferente, vai desopilar essa cabeça, vai cuidar de você, porque todo processo de reconquista precisa ter um fortalecimento emocional. Todo processo de conquista, todo processo de construção de relacionamento precisa ter tempo de qualidade. Então desconecta das redes sociais, beija muito na boca, namora muito, aproveita o final de semana com a família, com os amigos, vai curtir, beijos no coração, até o nosso próximo encontro. Um lindo final de semana, que o Pai do Céu fique com você.
excelente final de sexta-feira abençoado para você. Até o nosso próximo encontro.